Salve, rapaziadinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar então a nossa videoaula de revisão para a avaliação 2 aí da terceira etapa de vocês, ok? Começando então pelo tema da Idade Média, que será mais uma vez cobrada de vocês. Então eu queria relembrar algumas coisas que nós já estudamos, mas que vai ajudar vocês aí na avaliação. A primeira parte, né, a primeira questão é a gente entender então algumas características sociais desse período da Baixa Idade Média, marcada por nós como o período do feudalismo, né? Entendendo então, portanto, que o feudalismo é aquele sistema socioeconômico que ascendeu ali na Europa, em alguns territórios europeus, é claro, na segunda metade da Idade Média, né, ali por volta do século X aproximadamente, e que tem por característica interna, né, dentro do feudo, aquela organização em uma sociedade completamente hierarquizada e estamental, no qual nós temos o clero e a nobreza controlando todos os aspectos da economia e da política, e os servos sendo controlados internamente dentro de cada feudo pelas aquelas obrigações feudais, né? E isso caracteriza, então, o feudalismo como um sistema socioeconômico em que não existe nenhuma possibilidade de ascensão social, um período marcado pelo controle que o clero e que a nobreza vai fazer destes servos, e isso dentro do feudo. Externamente ao feudo é importante a gente lembrar das relações de suzerania e vassalagem, relações estabelecidas entre um feudo e outro, em que o determinado senhor feudal, suzerano, entregava muitas vezes um pedaço de terra para o seu vassalo e cobrava desse vassalo lealdade, em muitos aspectos para defesas quando era no âmbito jurídico, mas também defesas dentro de conflitos bélicos, né, entre guerras e conflitos que existiam entre um feudo e outro. O que mostra pra gente que a sociedade feudal é uma sociedade extremamente violenta. Uma sociedade guerreira, na acepção do termo, em que guerras eram muito constantes. E é justamente por essa característica que nós também podemos relacionar um outro aspecto muito interessante do período do feudalismo na Idade Média. Um período em que as mulheres elas foram consolidadas dentro da visão de um espaço reservado para elas com relação ao espaço reservado para os homens. Ou seja, a gente pode falar assim que no período da Baixa Idade Média, no período do feudalismo, houve a estruturação desses papéis de gênero que ainda estão presentes dentro da nossa sociedade, quando mulheres, né, acabam sendo impedidas até os dias de hoje de ocupar determinados espaços. Por que isso acontecia? Porque na leitura das pessoas do feudalismo, dentro dessa sociedade extremamente guerreira, o papel da mulher não poderia ser um papel de luta. Seria um papel mais voltado para o mundo privado, mais voltado exclusivamente para a reprodução. Então essa característica da Idade Média dentro do feudalismo é muito importante para a gente pensar aí dentro deste momento histórico. Um outro aspecto bastante importante do feudalismo é a gente entender como que se caracterizava a servidão, né? A servidão, ela ocorria basicamente por duas questões. Primeiro, porque o território do feudo, ele era absolutamente controlado pelos senhores feudais, que tinham a propriedade da terra. Os camponeses, portanto, os servos, eles não tinham acesso a essa terra. Para eles conseguirem sobreviver e terem a proteção necessária para viver dentro de uma sociedade extremamente conflituosa, eles acabavam optando por permanecer dentro dos feudos, ainda que o controle lá fosse muito grande. Porque, afinal de contas, estes servos controlados e tendo que pagar lá a banalidade, a talha, a corvéia, todas as obrigações feudais, tendo um trabalho extremamente enorme e não tendo nenhum tipo de direito e nenhum tipo de privilégio, o que ocorria era uma permanência dentro do feudo e um estabelecimento dessa servidão, porque a servidão, por mais tensa que fosse, oferecia um trabalho, um sustento, alimentação e, sobretudo, proteção. Quando que a servidão começou a ser questionada e começa, inclusive, uma série de revoltas dos servos contra o sistema feudal? Justamente no momento em que o feudalismo começa a entrar em declínio, relacionando esse declínio, claro,
há um aspecto do processo de fim do feudalismo que nós estudamos e que está relacionado, então, às cruzadas, que vai promover uma reabertura das rotas comerciais. Essa reabertura das rotas comerciais ocorre porque os soldados, né, os templários, começaram a tomar essas rotas comerciais de volta durante o período das cruzadas, voltavam das cruzadas extremamente enriquecidos e passavam, portanto, a criar uma nova forma de economia, o comércio, que volta para a Europa justamente dentro deste período. E volta para a Europa quase como uma consequência direta deste movimento das cruzadas. Por que isso é importante com relação à servidão? Porque isso começa a possibilitar para os servos um trabalho diferente daqueles que eles tinham quase como exclusividade. Se você só tem o feudo para você trabalhar e sobreviver, garantir sua alimentação e sua proteção, você vai se sujeitar a isso quase como uma exclusividade. Quando o comércio retoma, os burgos começam a surgir e o comércio se consolida com força, ali já no século XIII, século XII, século XIII, sobretudo no XIV, estes servos eles vão ter uma outra possibilidade de vivência. E isso faz com que muitos acabem tentando fugir do feudo, não podem fugir do feudo por conta das obrigações feudais, e começa aí, portanto, uma grande retomada, né, dos movimentos que criticam as revoltas feudais que começam a acontecer, em que os servos começam a lutar contra os senhores feudais para tentar escapar da dominação dos senhores feudais. Um outro aspecto importante que também vai compor esse movimento de crise do feudalismo é, sobretudo, todas as questões que começam a ocorrer ali a partir do século XIII, do século XIV. A mais importante delas, sem sombra de dúvida, a peste negra. Uma pandemia que vai se desenvolver dentro da Europa a partir da entrada das pulgas de ratos, muito provavelmente vindas do Oriente, entrando na Europa pelos centros comerciais ali da Península Itálica, né, nas cidades italianas, muito abertas ao comércio. E a peste negra vai ser fundamental para desestruturar o feudalismo. E esse processo, né, de desestruturar o feudalismo envolve dois aspectos importantes da característica do feudalismo. Um é o econômico. Por que é o econômico? Porque com a quantidade de pessoas que morrem em decorrência da peste negra, a servidão diminui consideravelmente. Lembrem-se que as contas atestam para cerca de mais de 20 milhões de mortes lá nos anos em que a peste negra se desenvolveu. A grande maioria desses mortos, evidentemente, eram servos. O que vai ocasionar uma perda econômica, porque vai faltar braço para o trabalho servil. E é justamente aí que começa ainda mais a ampliação da exploração que os senhores feudais, né, que a nobreza vai fazer dos servos, e esta exploração vai resultar ainda em mais revoltas dessa população servil, que afinal de contas estava com certeza sofrendo demais pela peste negra, e durante esse período a exploração que eles vão sofrer aumenta consideravelmente. Mas a gente também não pode esquecer um outro elemento, uma outra dimensão desse momento de crise proporcionada pela peste negra, que está relacionado ao aspecto religioso. Lembrem-se que um dos controles que o sistema feudal utilizava era justamente o controle religioso da igreja detendo o poder sobre a vida e sobre a morte. Com um momento em que em que a peste negra se estabelece e a morte ganha contornos gigantescos porque morre muita gente na Europa, começa esse questionamento da religião. Como que eu, servo, fazendo tudo certo conforme diz o senhor feudal, sou obrigado a vivenciar esta crise? Portanto, a peste negra também questiona certos valores religiosos e acaba sendo um aspecto para a crise do feudalismo durante este período. E é justamente nesse período, né, em que vai ascender ali uma transformação no pensamento da população europeia que vai, de certa forma, pôr o fim ao período da Idade Média.
que é o movimento conhecido como Renascimento Cultural. É importante que nós lembremos que das características do renascimento cultural, nós devemos destacar a volta da racionalidade, do pensamento racional, da razão para o mundo europeu, se afastando de explicações mitificadas e, sobretudo, religiosas, mas também uma retomada dos valores lá da antiguidade. Valores esses que está inserido dentro do aspecto da razão e que volta para a Europa, sobretudo, porque todo aquele pensamento da antiguidade tinha desaparecido da Europa durante a Idade Média, mas tinha ficado lá no Império Bizantino, que em 1453 cai, acaba para os turcos, promovendo uma imigração intensa das pessoas que estavam no Império Bizantino para a Europa, levando consigo essas características da antiguidade. Vai ser justamente por isso que vários valores da antiguidade vão voltar, inclusive esteticamente. É justamente aqui que nós conseguimos perceber que a característica, então, do renascimento cultural é a volta da razão, é o pensamento racional, permeado por meio da ciência, mas também a retomada de certos valores da filosofia grega e também uma mudança na composição estética das obras de arte, que vão ali retomar certos aspectos, né, de um movimento muito mais real na composição das obras de arte, trazendo de volta aquele padrão estético que estava muito presente entre os gregos. Agora, o renascimento cultural ele tem uma relação direta com o surgimento da burguesia. Uma coisa influencia a outra. De que maneira? A burguesia ela precisava começar a conquistar espaços de prestígio que ela não tinha. Era uma classe social muito rica? Era, mas não tinha nenhum prestígio social. Esse prestígio social vai ser conquistado. E a contribuição do Renascimento vai ser justamente fazer obras em que mostre o privilégio e a importância da burguesia. É por isso que o Casal Anorfini é um dos quadros mais importantes deste período histórico, porque ele vai demonstrar dois elementos de relação que nós estabelecemos entre o renascimento cultural e o renascimento comercial e a ascensão da burguesia. Primeiro, a burguesia vai patrocinar os quadros do Renascimento, sendo os mecenas que davam dinheiro para que os pintores renascentistas fizessem as suas obras. E nestas obras patrocinadas pela burguesia, os renascentistas eles vão pintar valores que estarão mais condizentes com o individualismo da burguesia, com a economia da burguesia e com os valores desenvolvidos pela burguesia contrários à nobreza. E o renascimento cultural, ele vai, de certa forma, também desencadear um novo processo econômico e político na sociedade europeia, que vai resultar nas grandes navegações, que vai resultar na expansão marítimo-comercial europeia. Como isso se dá? Principalmente porque o Renascimento ele vai romper com aqueles dogmas religiosos e vai trazer a explicação racional de volta para o mundo europeu. Isso vai quebrar uma certa barreira mental, psicológica, do pensamento da população europeia que não avançava para os grandes mares, porque o pensamento europeu medieval dizia que era Deus que impedia esse desenvolvimento de acontecer, que existiam monstros que impediam os barcos de ganhar os mares. E quando os barcos afundavam, a explicação ela era sempre de ordem religiosa. O que o Renascimento traz? O pensamento racional. E começa-se então a questionar essas explicações. Pera, eu nunca vi um monstro dentro dos mares. Se eu não vi, o pensamento racional diz o quê? Não existe. Se não existe, devem ter outras explicações racionais que possam permitir a ampliação das navegações. E é aí que entra o pioneirismo de Portugal. Porque o que impedia os europeus de viajarem para o além-mar era o desenvolvimento técnico, que Portugal vai ter fortemente.
Um desenvolvimento técnico que vai trazer a bússola, que vai trazer o astrolábio, que vai trazer o quadrante, que vai desenvolver as caravelas e que vai criar condições técnicas, primeiro em Portugal, para que eles possam ganhar os mares. Agora, não é só isso que explica o pioneirismo português. O que explica o pioneirismo português é um conjunto de fatores. Quais nós podemos citar? Primeiro, o fato de que a centralização política ocorreu primeiro em Portugal. Com essa centralização política, houve então um projeto do Estado moderno português de financiar a burguesia portuguesa para que a burguesia portuguesa promovesse essa expansão marítimo-comercial. Portugal não é um território vasto. A agricultura em Portugal nunca foi muito desenvolvida. Portanto, o que sobrava para Portugal fazer dinheiro? O comércio. E é justamente aí que a expansão marítimo-comercial europeia se torna um projeto do governo português para conseguir conquistar novas rotas para comprar as especiarias nas Índias e revendê-las a preços exorbitantes na Europa. Portanto, isto explica o pioneirismo português nessa expansão ultramarina. Além, é claro, do que já salientamos, dessa relação estabelecida entre renascimento cultural e expansão marítimo-comercial europeia. E dentro desse movimento, claro, nós temos também, ainda que um pouco atrasado com relação a Portugal, a expansão realizada pela Espanha. A Espanha, que se centraliza no poder político um pouco mais tarde do que Portugal e Espanha, também muito marcados pela invasão dos mouros naquele território, que nunca conseguiram desenvolver o feudalismo ali dentro, justamente por causa dessas invasões. E que essa guerra que levou à expulsão dos mouros acabou centralizando o poder dentro de Portugal e da Espanha, vai fazer com que a Espanha faça o seu desenvolvimento da economia marítima, da expansão marítimo-comercial, um pouco mais tarde. Mas é importante a gente ter em mente que a Espanha traz para nós um outro sentido para a expansão marítimo-comercial. E este sentido, evidentemente, tem a ver com o apoio da igreja a esse projeto. Se nós sabemos que, do ponto de vista político, as monarquias elas apoiam a expansão marítimo-comercial para ampliar a sua economia e também para ter o apoio dos maiores beneficiados, a burguesia, a expansão marítimo-comercial também vai se relacionar com a religião. Por quê? Porque a religião, o clero católico, vai apoiar essa expansão marítimo-comercial. Por que vai apoiar essa expansão marítimo-comercial? Porque a partir dessa expansão pode ocorrer a conversão de novos povos do além-mar para o catolicismo. Período marcado por uma grave crise do catolicismo. Ou seja, a Igreja Católica tem interesse nessa expansão marítimo-comercial, porque a partir dela eles podem ganhar mais fiéis para a fé católica. E assim a gente consegue encerrar o nosso vídeo de revisão. Desejo para vocês uma boa prova, arrasem e um beijo.